iniciei a gravação, eu resolvi fazer uma pequena inversão. E eu já tinha feito isso na turma passada, né? Eu só esqueci de colocar naquele cronograma que eu envio lá no grupo, hoje que eu percebi. Aproveitando que nós estamos tratando sobre Trindade, nós vamos tocar hoje na pessoa do Filho. Nós vamos piorar aquilo que já tá ruim, né? Se a Trindade já é um absurdo pra gente entender, então nós vamos apertar mais um pouquinho a porca aí e vamos tratar da encarnação do Verbo. Ai, ai, ai. Mas Deus vai ser a piedade de nós e com coração manso, desarmados, sem preconcepções, sem trazer da nossa mente pecadora e caída nada em relação ao Filho, a gente pode seguir na Escritura se assim Deus nos abençoar. Deixa eu passar aqui para o slide. Então vamos lá. Deixa eu disparar meu tempo aqui também para acompanhar. Pronto. Então, relembrando, queridos, nas duas últimas aulas nós tratamos sobre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E isso precisa ficar muito claro. Queridos, eu insisto, tá? Conhecer o ser de Deus, conhecer os atributos de Deus, conhecer as obras que Ele fez, as promessas que Ele estabeleceu, nos dá 80% de segurança na caminhada cristã, da gente não cair em algum buraco. É conhecer aquilo que Deus é. E nós vimos que aquilo que está estabelecido na história, na Escritura, aquilo que a igreja confessa, Deus é único em sua natureza, um único Deus vivo e verdadeiro. E 3 pessoas subsistem nessa única natureza. Não vamos alongar aqui, só relembrando das aulas passadas. Quem não acompanhou, as duas já estão lá disponíveis, né, online, lá na playlist do YouTube. Isso é fundamental. A gente pode olhar para isso e falar assim, beleza, tranquilo, vamos tocar a bola para frente. Não, não é assim. Quando nós nos relacionamos uns com os outros, né, seja maritalmente, amizades, profissionalmente, a gente vai conhecer um ao outro, a gente vai saber dos atributos um dos outros, a gente vai querer saber aquilo que um ou outro fez, nós vamos querer saber aonde que a gente quer chegar. E com Deus não é diferente, queridos. Deus não é uma ideologia, Deus não é algo etéreo, uma ideia. Deus é alguém. Isso que a gente precisa ter em nossa mente. E o relacionamento que nós desenvolvemos nessa terra, nós precisamos desenvolver com Deus. Isso é fundamental. Vamos prosseguir. E hoje? Hoje nós vamos dar atenção a uma dessas pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje a atenção é para Jesus Cristo. E já julgando essa bomba, né? Jesus Cristo é Deus. Muitos aqui podem assim, eu sei que Jesus Cristo é Deus, aí louvado seja Deus por isso, Jesus Cristo é Deus. Mas verdadeiramente você consegue compreender quais são as implicações de se dizer Jesus é Deus? Você já parou para pensar que Jesus, sendo Deus, ele foi um bebê? Ele esteve no ventre de uma mulher? Ele sentiu dores? Jesus teve cólica? Jesus, eu já vou adiantar aqui uma coisa que levou um dos pais da igreja quase à loucura, né? Jesus Cristo fez cocô numa fraldinha, gente. Vocês conseguem imaginar Deus se submetendo a isso? O Evangelho de Lucas diz que Jesus cresceu em sabedoria, graça e estatura. Jesus, sendo Deus, ele aprendeu. A gente consegue imaginar uma coisa dessa? E esse Jesus Cristo, sendo Deus, ele também é homem. Perfeitamente homem. E aqui nós vamos ver que essa pessoa da Trindade, Jesus Cristo, essa pessoa que subsiste na natureza divina, ela assume para si uma natureza humana. E Jesus, ele sendo
esta pessoa da Trindade, ele tem duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. E é nisso aqui que nós vamos caminhar hoje. E caminhar como? Especulando, elocubrando, não. Trazendo textos da Escritura, textos que mostram essa verdade, que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, e confiando que o Espírito Santo é quem vai convencer-nos e nos dar paz nisso, mesmo a gente não alcançando a plenitude dessa informação. É nisso que nós vamos confiar hoje. Vamos prosseguir aqui. Quem abre o áudio e lê para nós? Minha voz está muito ruim hoje, viu, queridos? Vou precisar de ajuda aí nessas leituras, por favor. Quem lê para nós? Pastor? No princípio era o verbo, senhor. Por favor, Luiz. Ela parece que também sumiu, agora voltou. Ah, tá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Então nós já começamos aí com algumas declarações escriturísticas. O Evangelho de João. Quem tem tido o privilégio de congregar lá na Solos Cristos, né, domingo, pela manhã nós temos exposto o Evangelho de João. E esses capítulos iniciais de João, assim como todo o Evangelho, né, mas os capítulos iniciais de João são cruciais. E não é à toa que o apóstolo nos apresentou essa realidade, né? No princípio era o verbo. O verbo aí é a palavra logos. E esse verbo, essa palavra, estava com Deus. E esta palavra, este verbo, era Deus. Olha que interessante, né? Ele está falando aqui de Cristo. Cristo era Deus lá no princípio, desde toda a eternidade. E aí, o mesmo João que fala que Cristo é Deus, ele tem a divindade, ele vira e fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai, aquele que é o único gerado do Pai. Essa afirmativa de João, né, o verbo se fez carne, ele assumiu uma natureza humana. O que é a natureza humana, queridos? Nós falamos tanto de natureza divina nas últimas duas aulas, né? Hoje nós vamos tocar na natureza humana. A filosofia moderna, né, o existencialismo ateu, ele diz que não existe uma natureza. Nós tocamos também na pregação de domingo passado pela manhã, quando nós vimos lá em João capítulo 2, versículo 23 em diante, que muitos viam os sinais de Jesus Cristo e creram nele. Mas Jesus não se confiava a ninguém, porque ele sabia o que era a natureza humana. Hoje o mundo diz que não existe uma natureza humana. A pessoa experimenta as coisas da vida e depois ela vai decidir o que ela é. Mas a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que existe uma natureza humana. Hoje a filosofia moderna defende, né? A existência precede a essência. A faculdade enche a cabeça dos alunos disso. Jean-Paul Sartre, esse demônio da França. Mas Jesus Cristo diz que não. E que a natureza humana não é boa. E ele conhecia a natureza humana e ele não confiava nela. E Jesus Cristo vem como o segundo Adão, como Paulo diz lá em Romanos 5. Adão, que tinha toda a prerrogativa para conduzir toda a criação até o Senhor, ele falhou nessa missão. Ele não obedeceu ao Senhor. E Jesus Cristo vem como segundo Adão, com a mesma tarefa, com o mesmo propósito, e Jesus vence. Ele se fez carne, ele tinha uma natureza humana. Alma
e corpo. Corpo e alma. Essa é a natureza humana. E aí o João, também o evangelista, vem no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Todas as vezes que Deus se manifestou no Antigo Testamento foi por meio de epifanias, palavra estranha, né? Mas é a manifestação de Deus em algo da natureza. Natureza aqui não é no sentido ecológico moderno que a gente tem hoje, tá? Natureza em relação à coisa criada. Deus se manifestou por meio de uma sarça. Uma sarça é um pequeno arbusto. Uma sarça que ardia e não se consumia no fogo. Deus se manifestou por meio de uma mula falando com Balaão. Falando a Balaque, né? Deus se manifestou por meio de anjos, aparições, visões. Mas ninguém jamais tinha visto Deus. Até que Jesus Cristo veio, porque ele é Deus. O unigênito, o único gerado, aquele que está no seio do Pai, é quem revela o Pai. Jesus Cristo é a manifestação exata da glória de Deus. E o próprio apóstolo Paulo também, em Romanos 9:5, ele fala, né? Deles, dos judeus. Jesus é judeu, queridos. Não escandalizem com isso não, tá? Ele é judeu. Ele é da tribo de Judá. E dos judeus são os patriarcas. E também dos judeus descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos o quê? Deus bendito para todo sempre. Amém. Então eu quero que não paire dúvida na cabeça nossa de que Jesus é verdadeiramente Deus. Vamos prosseguir com mais afirmativas bíblicas. Quem lê para nós, por favor? Pastor, você pode citar o versículo para mim, porque eu não consigo enxergar aqui. Ah, entendi, meu irmão. O senhor já pode pegar na Bíblia aí, Hebreus. A Bíblia está aberta, mas eu não sei que versículo vai ser lido. Já pode ler aí, por favor, Hebreus 1:3. Enquanto isso, eu peço outro que leia Filipenses 2:5-7, por favor. O senhor Zé Domingos vai abrir Hebreus 1:3, outro leia Filipenses 2:5-7 e outro Tito 2:13. São os 3 textos em tela. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Olha que maravilha isso, queridos. Paulo vira e fala assim: vocês precisam ter o mesmo sentimento de Jesus. Porque Jesus, sendo Deus... Oi? Filipenses 2:5-7. Jesus, sendo Deus, ele não julgou por usurpação, por vaidade, ser igual a Deus. Ele se esvazia. O que é essa doutrina do esvaziamento de Cristo? Chama doutrina da kenosis. Em momento algum, Jesus deixou de ser Deus. Mas ele, sendo Deus, ele abriu mão. E como um de nós andou no nosso meio. Tem aquela história muito interessante, né, do rei que vivia no palácio, né, cheio de pompa e circunstância. E aquele rei, do alto da sua glória, ele olha para a cidade, para o dia a dia correndo, para as pessoas comuns do dia a dia, os vendedores, as donas de casa, os comerciantes, os trabalhadores. E aquele rei tira as suas vestes reais, se veste de pano e vai para o meio do povo. Se mistura no povo. Ele queria conhecer o que é ser povo. E é mais ou menos essa ilustração que Jesus fez. O rei não deixa de ser rei. Toda a glória está ali nele. Mas ele não usa dessa prerrogativa e se mistura. Se mistura conosco. E assume a forma de servo. E se torna a semelhança de homem.
O Deus andando no meio de pecadores, no meio de homens. Tito 2,3, quem lê para nós? Tito 2,3. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador, nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Grande Deus e Salvador. Ponto final. Não vou nem gastar comentário aqui não, porque a aula hoje é longa. Eu quero ver se eu termino ela dentro do tempo. Então são textos que nos mostram que Jesus é Deus. A deidade de Jesus Cristo é o que nós estamos tratando agora. Hebreus 1,3, seu Zé Domingos. Por favor, meu irmão. 3. Ele, que é a plenitude da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha isso. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele, Jesus Cristo, que é o resplendor e a expressão exata do ser. Nós estamos tratando aqui de ontologia, né? Eu trouxe essa palavra semana passada. Ontologia no grego, ontoslogia, é o estudo do ser. Ontos é ser. Então, Jesus Cristo é o ontos divino. Ele é o ser divino sendo manifestado. É o fenômeno da divindade. Fenômeno é aquilo que a gente vê. Fenômeno é o que a gente pode tocar. É o que a gente pode cheirar. É o que a gente pode testemunhar. É tão espetacular que o apóstolo João, na sua primeira carta, ele começa assim: aquele que nós vimos com os nossos próprios olhos, que nós ouvimos com os nossos ouvidos, que nós tocamos com as mãos, o verbo da vida estava entre nós. A maravilha de João é saber que ele viu com os olhos a Deus, ele tocou em Deus, ele ouviu com os ouvidos a voz de Deus. Jesus é o fenômeno manifesto da divindade entre nós. Coisa que nunca havia acontecido antes, aconteceu. Deus pisou nessa terra. Vamos continuar. Hebreus 1, 8 e 10 diz assim: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Olha que interessante, né? Acerca do Filho, estamos falando do Filho. Ó Deus, o teu trono é para todo sempre. Atribuindo a divindade ao Filho. 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, quem? Jesus Cristo. Meus queridos, as pessoas podem até não acreditar que Jesus é Deus, mas que está escrito e registrado, está. Ponto final. E por fim, João 20:28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Não tem o que fazer. Eu fico muito tranquilo porque eu não convenço ninguém. Quem convence alguém é o Espírito Santo. A Escritura diz isso. O Espírito Santo é aquele que vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E esse texto ele é muito conhecido. Só que ele prossegue, ele explica, João explica, do pecado por quê? Aí tá lá Jesus Cristo falando, do pecado porque não creram em mim. Vocês estão vendo que o pecado que leva à morte, que leva ao inferno, é incredulidade. Enquanto há fôlego de vida, o político ladrão pode ser convertido, o homossexual pode ser convertido, o bandido pode ser convertido, a prostituta pode ser convertida,
O político honesto pode ser convertido, porque não é porque ele é honesto que ele está salvo. O heterossexual não é porque ele é heterossexual que ele está indo para o céu. Ele precisa de salvação igual o homossexual. O honesto, assim como o bandido, precisa de conversão. Então percebam, queridos, a dona de casa casta, mulher de um homem só, precisa de conversão, assim como a prostituta. Então percebam que o pecado que mata é a incredulidade. Jesus afirmou categoricamente: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. É isso que mata. Então, a despeito da situação que você esteja enfrentando com algum familiar, algum amigo, as aflições, as tribulações, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Não desista de um ente querido, de um filho, de um irmão, de uma mãe, de um pai, porque o nascimento, o novo nascimento é um milagre. Nós pregamos isso domingo lá na igreja, João capítulo 3. É necessário nascer de novo, ponto final. E é esse Deus que faz o milagre de Jesus Cristo, da gente crer que ele é verdadeiramente Deus. E queridos, prosseguindo, e eu vou passar de uma forma mais rápida, e quem tiver dúvida pode me mandar no zap depois. Assista de novo o vídeo que vai estar lá no YouTube, só para a gente tentar finalizar essa aula hoje. São 29 slides, tá? Já existia na época dos apóstolos, na época dos pais da igreja, já bem próximo a Jesus Cristo ali, já existiam as heresias sobre a divindade de Jesus. Jesus Cristo é Deus. Aí já existiam aqueles que viravam e falavam assim, igual o diabo, né? Não é bem assim, não. E já tentava colocar alguma coisa além ali. E é isso que nós vamos ver aqui agora. 3 das principais heresias sobre a divindade de Jesus: o ebionismo, o adocionismo e o arianismo. Meus queridos, eu falo com a igreja e falo com vocês aqui que estão, né, participando dessa classe conosco. Eu não vou poupá-los de boa teologia. Hoje, infelizmente, pastores, a liderança das igrejas por aí, não estão alimentando o povo com teologia, especialmente a juventude. Os nossos jovens, eles vão para a faculdade, estudam biologia, química, matemática, português, as coisas mais profundas. Mas quando vão para a igreja, estão lá para fazer farra. Na igreja presbiteriana não é assim, não. Você vai para a igreja não é para farra. Você vai para a igreja não é para sentir alguma coisa, sentir um êxtase. Você vai para a igreja para aprender teologia, conhecer a Deus, o seu Filho e o Espírito Santo. Então não preocupe em gravar nome, não. Mas quando a heresia chegar nos seus ouvidos, isso aí tá errado. Porque Jesus é Deus. Se tocou na divindade de Jesus, tá errado. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Quem lê para nós aí, por favor? Bionismo, a mais antiga e radical negação da divindade de Cristo. Foi ensinada por uma pequena seita judaico-cristã no primeiro século. Eles acreditavam que o poder de Deus veio sobre um homem chamado Jesus para habitá-lo e a cumprir o papel messiânico, mas que Cristo não era Deus. O líder da seita se chamava Ebion, e seus seguidores ficaram conhecidos como ebionistas. Muito obrigado, Camila. Vocês vão ver aqui agora, é interessante isso, viu? O presbítero Domingos que está aqui comigo, né? Eu sempre brigo, eu falo, gente, as encrencas nascia nos presbíteros da igreja, é impressionante. Ô turma que dá confusão é tal da liderança, viu? Ebion era um líder e ele foi um judeu que disse assim, não, Jesus não é Deus não, Jesus é um Davi. Jesus é o Davi prometido, o Salomão, e é só um homem que foi capacitado a cumprir o papel messiânico. E isso, meus queridos, prestem atenção, isso parece piedoso. Não, mas ele está falando que Jesus é igual a Davi. O Davi não era Jesus Cristo lá tipificado no Antigo Testamento? Aí começa a misturar aquilo que é verdade com o erro. Realmente, Davi foi o principal tipo de Cristo no Antigo Testamento em relação à realeza, ao reino de Deus. Foi o rei Davi.
Mas Jesus é Deus, Davi não era Deus. E os ebionistas colocaram em xeque a divindade de Jesus. Próximo, quem lê para nós? Quem já leu pode ler de novo, viu, queridos? Mais branda que o ebionismo, e da mesma época, defendia que Jesus era homem até a descida do Espírito em seu batismo, e que após esse evento ele evoluiu à condição de Deus em sua morte e ressurreição. Esse segmento ficou conhecido como adocionistas. Então, é de adoção mesmo, tá? Esse povo defende o quê? Eles tentaram amenizar o ebionismo, falaram assim, não, Jesus não era homem só. Ele foi homem até o batismo. Mas na hora que o Espírito Santo desceu nele, ele virou Deus. Tá errado do mesmo jeito. Jesus era o verbo que estava com Deus e ele era Deus. Então não é porque Ebion negou totalmente a divindade e os adocionistas vieram. Não, não é bem assim não. Porque a partir de tal momento Jesus virou Deus, né? Eles não ficaram certos por causa disso não. Continua errado. Eles disseram que Deus adotou Jesus como o unigênito. Olha que absurdo, gente. É uma contradição de termos isso. O unigênito é único gerado. Na língua original, né? Monogenes. Mono é um e geneto é gerado. Jesus é o único gerado pelo Pai na eternidade. Nós vimos isso semana passada. E se é na eternidade, não foi em determinado momento em diante. Então continua sendo errado. E por fim, quem lê para nós aí? Uma heresia cristológica. Nossa, desculpa, gente. Cláudio deve estar do seu lado. Aí deu microfonia. Tem que abrir, não consigo ler, não? Aí, ó. Só um Aí, minutinho. não tá chiando mais não, viu, Ana? Tá, tá abrindo. Pode Eu ler. tô conseguindo abrir no meu. Posso? Abriu. Abriu só um Opa, minutinho. vai lá. Heresia cristológica posterior. Nossa, eu não consigo, amor. Tá muito claro. Pode ler, Ricardo. Vou atrasar ler, tudo aí. sem Não problema, conseguindo ler, não. tranquilo. Não consigo enxergar, não. É? Embaçou aqui. Fique em paz. Uma heresia cristológica posterior, né, que veio depois do ebionismo, do adocionismo, e mais influente. Essa heresia incendiou a igreja, viu, queridos? Incendiou a igreja no primeiro e no segundo século. Impressionante. No segundo e no terceiro século. Foi o arianismo, iniciado no século IV, o qual negava a natureza eterna e plenamente divina de Cristo. Ário, ao nome do homem aí, né, do bispo. Acreditava que Jesus era o primeiro e maior dos seres criados. A negação ariana da divindade plena de Jesus foi rejeitada pelo concílio de Nicéia em 325. Naquele concílio, Atanásio demonstrou que, segundo a Escritura, Jesus é plenamente Deus, sendo da mesma essência, a palavra aí que nós trabalhamos muito, né? Essência, natureza, substância, sendo da mesma substância do Pai. Seus representantes modernos são os testemunhos de Jeová. Você pode ver que o herético morre, mas a ideia do cara vai embora, meu filho. Os testemunhos de Jeová crê exatamente assim. Então perceba o seguinte, o ebionista, ele diz que Jesus era um homem, nunca foi Deus. Um homem como o rei Davi, como o rei Salomão. Aí vem os adocionistas e falam, não, a partir do batismo ele virou Deus. Continua ruim do mesmo jeito. Aí vem o ariano e diz assim, não é a partir do batismo não. Ele foi a primeira criatura que Deus criou. Continua ruim do mesmo jeito. Porque Jesus é Deus eterno. A ele toda a glória eternamente. Ponto final. Porque Jesus tem que ser Deus. Muitas vezes a gente pode cair nessa questão, né? Tá, eu entendi que Jesus é Deus, mas qual é essa necessidade? Por que os outros, né? Se eu crer que Jesus em determinado momento passou a ser Deus, qual que é o problema disso? Primeiramente, vamos fechar aqui nesse quarteto aí, né? Deus foi revelado.
Se Deus não desse, a gente não tinha condição de conhecê-lo. A nossa mente ela é limitada. É Deus que vem do alto e se revela. Toda tentativa humana de se chegar à divindade, e até mesmo na escritura, até eu vou citar um exemplo dos muitos aqui, né? A Torre de Babel. A Torre de Babel é a tentativa dos homens se chegarem até Deus. Falha, não tem como, nós somos limitados. Então Deus se inclinou a nós, por misericórdia, e se apresentou. E se Jesus não é Deus, isso não aconteceu. A escritura é toda mentirosa. Deus suporta a ira perfeita. Nenhum homem poderia suportar o juízo divino. Mas Deus suporta. E ele toma o lugar de pecadores. Nós vamos ver isso mais para frente. Nós vamos ver isso lá em justificação. Deus expiou pecados no tempo e no espaço. Ele tomando a natureza divina, a natureza humana, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? No ano ali de 33, estou arredondando aqui, né? Lá na Palestina, crucificaram Jesus de Nazaré numa cruz. E como Lucas se atreve a escrever, né, no livro de Atos dos Apóstolos, Deus derramou sangue na terra. Ai, irmão, se eu conseguisse colocar isso no mais profundo do coração de vocês, essa palavra minha, pra vocês tremerem da ponta do fio de cabelo até a unha do pé. Deus derramou o sangue dele nessa terra maldita, para livrar do inferno aqueles que creem no Filho. E nós adoramos ao único Deus. Se Jesus não é Deus e eu adoro Jesus, eu sou idólatra. Olha que coisa, né? Não, vamos pegar aqui, eu estou dando nome aos bois, tá? Não se escandalizem, não. Os testemunhos de Jeová são idólatras. Eles não creem que Jesus é Deus e eles adoram a Jesus. Acabou. Ponto final. Vamos prosseguir. Tá, nós tratamos da divindade de Jesus. E a humanidade? Vamos trazer aqui textos-chave que comprovam a humanidade plena, assim como nós vimos textos que comprovam a divindade. Quem abre e lê para nós, por favor. Gente, não gasta meu tempo não, por favor, abra o microfone e leiam. Pode ler sem vergonha. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Olha João que texto... 1. Oh, obrigado, Camila. João 1 a 3. Olha que texto maravilhoso. Eu até citei ele, eu até tinha esquecido que ele já estava aqui. João tocou Jesus, falou com Cristo, viu o verbo da vida. A humanidade de Cristo, empiricamente, eles puderam experimentar Jesus com os sentidos do corpo, visão, audição, olfato, tato. Tocaram o verbo da vida. Lucas, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Uai, gente, mas Jesus não é Deus? Por que ele tinha que encher de sabedoria? Que conversa que é essa? Deus não é todo sabedoria? Mas Cristo verdadeiramente precisou aprender. E a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, como cada um aqui, precisou aprender. A mãe dele ensinou ele certamente a ler, a escrever. O pai ensinou o ofício de marceneiro. Isso é maravilhoso demais. Um homem comum, como Isaías diz, um homem de dores. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Uai, Deus sente fome? Mas Jesus sentiu fome, porque ele era plenamente homem também. Fome.
Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. O verdadeiro homem Cristo, com sede, garganta seca. Há aqui um paralelo com o texto de Lázaro e o rico, que o rico no inferno, padecendo dores, diz para Abraão: Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e pingar na minha língua. Lázaro é o santo do Senhor, estava no seio de Abraão, salvo. E o rico no inferno porque não creu. Não é porque era rico não, tá? Cuidado com essa teologia sociológica, né? Que os ricos vão tudo pro inferno e que só o pobre que vai pro céu. Isso é asneira da modernidade. Asneira das ciências humanas. Isso não é teologia bíblica. Tanto que José de Arimateia era rico, ele creu em Cristo. Nicodemos, rico, creu em Cristo. Mas aquilo que o rico ímpio passou no inferno de clamar, me dá uma gota de água, é o que Cristo está passando aqui no nosso lugar. Cristo na cruz, ele clama igual o rico clamou no inferno: eu tenho sede. E ele fez isso no nosso lugar. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Olha isso, cansado. Um Deus que cansa, gente. Isso é inimaginável na cabeça idólatra do ser humano. Como que eu vou acreditar num Deus que cansa? Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta aqui, pode ser que alguém já saiba, né? Mas para contextualizar para aqueles que não sabem, para o judeu a hora começava às 6 horas da manhã. É a primeira hora. Então ela ia até a 12ª hora, né? A hora 12, que eram 18 horas nossas, 6 horas da tarde. Então, sexta hora aqui é meio-dia. Meio-dia, só a pino. E Jesus cansado, sentado na beira do poço. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse Jesus: dá-me de beber. E aí vocês conhecem a história. E por fim, então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Gente, a natureza humana, ela é espírito e corpo. Deus não tem espírito não, tá? Nós vamos ver algumas heresias aqui agora, que inclusive eu criei em uma dessas heresias. E graças a Deus o Espírito Santo me iluminou. Deus, ele não tem um espírito, ele é um espírito. E Jesus, na sua natureza humana, ele pega e entrega o espírito do verdadeiro homem nas mãos do Senhor. Porque Deus não morre. Agora, olha o que complicador, queridos. E eu sou muito honesto, tá? Eu vou colocar algumas perguntas aqui. Deus morre? Óbvio que não, Deus não morre. Deus é imortal. Jesus é Deus? Nós vimos aqui agora a Escritura afirmando que é. Jesus morreu? Morreu de verdade e de fato. Como que explica isso? Não sei. Mas é o que a Escritura nos apresenta. João Calvino, grande reformador, é uma frase dele que eu sempre guardo no coração. Ele diz assim: aonde as Escrituras se calam, cale-se o homem. Porque se a gente tentar mexer nessa tríade, nós vamos cair no heresia. Deus não morre. Jesus é Deus e Jesus morreu. Esse é o mistério da encarnação do Filho. Esse é o mistério. Vamos prosseguir. Quem lê para nós? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Pode continuar, Luísa, por favor. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, e contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Pode ler o último, Luísa. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume,
e levantou-se para ler. Eu vou dar destaque ao texto de Marcos, queridos. É um texto, assim, espetacular e que inclusive suscitou um concílio na igreja, um concílio de Constantinopla em 681 ou 683, não me lembro aqui de cabeça. Mas se Jesus, né, como a gente viu semana passada, ele é um com o Pai, nós vimos ele falando isso com Filipe, Filipe, eu e o Pai somos um. Como que Jesus pode afirmar aqui, Pai, faz a tua vontade e não a minha? Nessa questão da união das naturezas divina e humana, são duas naturezas. Vamos voltar lá no início dessa aula de hoje, né? Jesus é a pessoa, uma das pessoas da Trindade, com a sua natureza divina, se uniu a uma natureza humana, que é alma e corpo. Os teólogos de Constantinopla, eles estavam combatendo aquilo que ficou chamado de... Ai, meu Deus, a heresia me fugiu de cabeça aqui, depois eu lembro. Que diziam que Cristo tinha uma vontade só. Só que a vontade, a volição, ela está ligada à natureza e não à pessoa. E se Cristo tinha uma natureza humana e uma natureza divina, este momento aqui no Evangelho de Marcos, né, onde fala no jardim de Getsêmani, onde Jesus ora, a tensão que Cristo passa ali foi tão grande que a natureza humana, na sua fragilidade, ele implora ao Pai, Senhor, se tem jeito, passa de mim esse cálice. Mas na hora dessa aflição, dessa turbulência, desse conflito entre a natureza humana e a divina, a pessoa de Jesus toma a rédea das naturezas e fala assim, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. As duas naturezas inseparáveis, indivisíveis, mas que não se misturam, não se confundem, não geraram uma nova natureza, elas são estabilizadas na pessoa de Jesus Cristo. Gente, nós não temos cabeça para imaginar o que é isso. O que é um Deus que toma a natureza humana para ele. Vamos continuar. Heresias. Heresias agora sobre a humanidade de Cristo. Nós vimos a divindade, né? O ebionismo, o adocionismo, o arianismo, e nós vamos ver aqui, na época já lá da patrística, as heresias do docetismo, do apolinarianismo e do modalismo. Quem lê para nós? O docentismo é derivado do gnosticismo, a heresia que o apóstolo João combate veementemente em suas epístolas. O gnosticismo vem da palavra gnose, conhecimento, e defendia a dualidade entre matéria e alma, e os que detinham um conhecimento especial sobre Deus, um conhecimento mais elevado que os demais, eram os verdadeiros salvos. Nessa linha, o docentismo defendia que Cristo não possui corpo material. A humanidade física de Jesus era uma ilusão. Defendiam que Jesus, ao andar na areia da praia, nem deixava pegadas. Com acentuada discrepância entre alma e corpo, não concebia um Deus assumir para si um corpo material mau. Deste, João simplesmente diz o seguinte: nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo esse Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 4:2. Eu deixo a exortação com o apóstolo aí, eu nem vou comentar, né? Se você não crê que Cristo veio em carne, você não é de Deus. Ponto final. Os docetistas, docetista vem da palavra grega dokel. Dokel significa só parece. É igual o Denorex, né? Os mais velhos aí vão lembrar de Denorex. Parece, mas não é. Então Jesus só parece homem, mas não é homem não. Heresia. Heresia. Cristo é verdadeiro homem. Homem de dores, como nós vimos o profeta anunciar aqui 800 anos antes da encarnação de Cristo. Homem de dores que sabe o que é padecer, experimentado nos trabalhos. Cristo, verdadeiro Deus. O gnosticismo, ele tá muito em voga hoje nas igrejas evangélicas, viu? Se os queridos aí repararem bem, vocês vão ver que nas igrejas evangélicas de hoje, sempre existe uma senhorinha que ora melhor do que os outros.
sempre tem um pastor que tem um poder de revelação e tal. É gnosticismo puro. Só que travestido de igreja evangélica. Vai me fulano que fulano sabe, não sei o que. Não. É sacerdócio universal. Queridos, um dos pontos fundamentais da reforma protestante, do nascimento da igreja evangélica, foi acabar com essa miséria do clero da igreja romana, que só o papa tem poder, que só o padre, os cardeais têm poder. Não. Todo crente que acreditou em Jesus Cristo tem poder. E a oração funciona do mesmo jeito. Ele pode se achegar a Cristo do mesmo jeito. E quem media é Jesus, não é nenhum ser humano. As igrejas evangélicas hoje colocaram mediadores. Só não é Maria, não é Paulo, mas é o pastor fulano, é a apóstola fulano. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos prosseguir. Quem lê para nós? Esta heresia que passamos a ver é muito comum hoje. Eu mesmo, no princípio de minha caminhada, defendi essa heresia como a mais pura doutrina de Cristo. Apolinário defendeu que o Deus pegou um homem, corpo, alma e espírito, e substituiu o espírito desse homem, usando seu corpo como um receptáculo. Ele cria no tricotomismo, que é um homem que possui espírito, alma e corpo, e que o espírito caído nunca poderia habitar com a divindade. Então a divindade desprezou o espírito, ficando somente com a alma, que é o princípio que controla as vontades mais primitivas, e o corpo. Então seria como se Jesus fosse 1/3 divino e 2/3 humano, e não plenamente humano. Essa heresia ficou conhecida como apolinarianismo. O nome do indivíduo aí, Apolinário, que batizou essa doutrina herética. Eu cria nisso, queridos. Porque é muito lógico, né? Não, mas se o homem é alma, espírito e corpo, que tá errado, né? O homem é um componente espiritual, ou seja, espírito e alma são sinônimos, e corpo. É um princípio material e imaterial. Imaterial e material. Mas eu acreditava nisso. Não, saiu o espírito, veio Deus. Quem assistiu Alien e o Oitavo Passageiro vai lembrar lá da Sigourney Weaver, né? Dirigindo aquele robozão. É mais ou menos aquilo. O corpo do homem é o robô e Deus tá ali dentro, Jesus ali dentro do robô dirigindo. Nada disso, heresia, tá errado. Jesus tinha uma natureza plenamente humana. Isso aqui é uma mutilação de Jesus Cristo. Você mutila, você cria um monstro aqui. E por fim, quem lê para nós? Vou tentar ler. Essa próxima heresia, também conhecido como sabelianismo, monarquismo, inicismo ou patripacionismo, é isso mesmo? Isso, pode ir embora, Mima. Foi defendido por um homem chamado Sabélio, no século III. Nota, a letra tá muito pequena e eu tô no celular, tô tentando. Ensinava que Deus era um único Deus e por esse motivo ele se manifestou em carne, mas nunca poderia ser homem. Deus no Antigo Testamento se mostrava modo como Pai. Aí na transição para o Novo Testamento se mostrou modo como Filho. E depois, com a morte do Filho, se mostrou como Espírito Santo. Além de atacar a doutrina da humanidade de Cristo, ataca frontalmente a doutrina da Trindade. Defendem que Deus não é uma essência ou substância e 3 pessoas, mas possui 3 modos. Vocês estão vendo, queridos? Obrigado, viu, Ellen? Vocês estão vendo como que a coisa só vai piorando? Quando a gente tenta mexer no ser de Deus sem consultar aquilo que ele disse de si. Eu toquei nesse assunto aqui, né? Quando a gente começou, eu falei, gente, quando alguém fala algo de nós que nós não somos, quando alguém fala algo que nós não fizemos, nós ficamos irados. Mas a gente fala com uma facilidade, essa boca aberta nossa de Deus, aquilo que ele não é e aquilo que ele não fez e aquilo que ele não prometeu, e a gente acha que tá tudo bem. E é um abismo chamando o outro. Isso é o juízo de Deus sendo derramado. As pessoas vão se confundindo, as pessoas vão
abraçando as suas próprias concepções, porque elas se acham verdadeiros deuses e podem definir quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, e vão se afundando nisso aí. Isso é tão sério, né, o sabelianismo, que além de atacar a humanidade de Jesus, da segunda pessoa da Trindade, ataca a própria Trindade, já embanando o trem todo. Por quê? É dureza de coração, é pecado, é não querer dar atenção para o que Deus revelou e colocar suas próprias concepções na pessoa divina. Esse é o problema. E por que Jesus tem que ser homem? Nós vimos, né? Por que Jesus tem que ser Deus? Nós vimos lá. E por que ele tem que ser homem? Somente um homem poderia expiar os pecados. Vocês já pararam para pensar? Antigamente, né, quando eu estava na minha caminhada da fé, eu falava assim, gente, imagina se Satanás dá uma louca nele, ele vira e fala assim, eu não consigo não, eu desisto, Deus verdadeiramente é poderoso, ele está com tudo já determinado, não tem chance, Deus me perdoa. Você já imaginaram Satanás pedindo perdão? Já passou na cabeça de vocês? Sejam sinceros. Só que tem uma questão, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque não tem sangue derramado por anjos. Existe sangue derramado para seres humanos. O autor aos Hebreus fala isso. Não aprove a Deus remissão para anjos, mas para a descendência de Abraão, Deus entrou nela. Deus se fez homem para expiar os pecados. Deus não se fez anjo. Então os anjos que caíram, eles não podem se arrepender. Não é porque eles não querem se arrepender, não. Há algo antes. E por que eles não querem? Porque eles não podem. E de fato, eles negam a Deus. Os demônios negam a Deus porque querem. Mas mais profundamente eles não podem. Porque não há remissão. Se você que me ouve aqui acreditou em Jesus Cristo, é porque Jesus já havia derramado sangue para você poder crer nele. E existem pessoas que não creem em Jesus e morrem nos seus pecados, foi porque Jesus não derramou sangue por elas. Isso é terrível, mas é o que a Escritura registra. Segundo lugar, somente um homem poderia ser mediador. Tem que ter a natureza humana. Somente um homem poderia simpatizar com a nossa condição caída. A gente podia falar assim, eu lembro do livro de Jó, queridos, Jó capítulo 8 ou 10, eu não me lembro, me veio na mente aqui agora, Jó discutindo com Deus, ele vira e fala assim, ô Senhor, acaso o Senhor tem olhos de homem? Acaso o Senhor já viveu nessa terra os anos que a gente tem de vida? Jó estava bravo com Deus e querendo, né, colocar e tudo. Aí lendo aquilo ali, eu estudando o livro de Jó, falei assim, ei Jó, a sua resposta veio 2000 anos depois, hein? Deus tem olhos de homem. Deus durou a vida de um homem. Por quê? Porque Deus se fez homem. Jó questiona a Deus se Deus podia sofrer como ele estava sofrendo. E aí o autor aos Hebreus diz e fala assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós e das nossas tentações. Porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus sabe, meu querido, na sua dor, na sua agonia, na sua tribulação, o meu Senhor passou por isso. Ele sabe. E por fim, somente um homem poderia nos deixar um exemplo para seguir. Seria muito interessante Deus ficar lá do alto, né, da sua majestade, faz isso, faz aquilo outro, ficar com o dedinho, né, mandando isso e aquilo. Não, ele veio, ele viveu. Ninguém falou com ele o tanto que a gente sofre nesse mundo. Ele sofreu junto com a gente. E a gente tem exemplo. Mas Jesus não é só exemplo, viu? Cuidado. Os espíritas, né? Dizem assim, porque Jesus é a alma mais iluminada que já pisou nessa terra. É um grande exemplo. Não. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado para perdão de pecados. Isso para um espírita é obscenidade. É loucura. Não tem jeito. E eu falo de conhecimento de causa, tá? Porque eu já tive nesse meio espírita, e o espírita não aceita que um outro pague pelo pecado de outro. Mas é isso que a Escritura diz que Jesus fez. Jesus é o Cordeiro que morre no lugar de um outro pecador. O ápice da Reforma Protestante, queridos, nossa Confissão de Fé, capítulo 8, artigo 2, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus,
da mesma substância do Pai, igual a ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou para si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. Isso que eu acho legal de pensar, né? Gente, eu imagino Jesus passando mal, comer um trem estragado, Jesus tendo dor de estômago ali, num dia de trabalho, teve febre, todas as enfermidades comuns, porque a natureza humana caiu. Contudo, ele não tinha pecado e nós temos. É loucura a gente imaginar isso. Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, aqui que é o ponto. A humanidade de Cristo vem da carne da Virgem. Tanto que o Evangelho de Mateus narra, né? O Espírito Santo cobriu com a sua sombra a Virgem e teceu no ventre dela o ente santo de Deus. As duas naturezas, a humana e a divina, inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade. Agora foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, as duas naturezas na pessoa do Filho, sem conversão, sem composição, sem confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Às vezes vem algumas perguntas, né? Eu digo, a gente tem que perguntar, tem que perguntar. Quando Jesus perdoava pecado, quem que perdoava? Era o Jesus Deus ou o Jesus homem? Quando Jesus sentia sede, como a gente viu aqui, quem que sentia sede? Era Jesus Deus ou Jesus homem? Quando Jesus fazia milagre, quem que fazia milagre? Era Jesus Deus ou Jesus homem? Quando Jesus sentia fome, quem que sentia fome? Era Jesus Deus ou Jesus homem? Essa pergunta está errada, irmãos. É um só Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo que sentiu fome, é a pessoa de Jesus Cristo que perdoava pecados porque é Deus, é a pessoa de Jesus Cristo que teve sede porque é homem. Então a gente não tem que separar o que a Bíblia separa, é a pessoa de Jesus Cristo. As duas naturezas culminam na pessoa de Jesus Cristo e é nela que a nossa salvação acha significado. Vamos continuar, Cris. Vou passar um pouquinho do tempo hoje, tá? 10, 15 minutinhos, só para finalizar essa aula. Essa aula aqui ela é sensacional. Quem lê para nós? Minha avó já tá indo embora. Abre um microfone aí e lê para nós, queridos. Vamos lá. Tá acabando já. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros de sabedoria e ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que o exercesse. Acabou. Jesus Cristo é esse aí, com a natureza humana e divina unida, sem confusão, sem mistura, sem embaraço, como nós vimos, mas inseparáveis. Vamos pensar mais uma vez. Vamos pensar. Você tem noção que neste momento, 9 horas da noite, 2 minutos, Jesus Cristo, o Deus homem, está à destra do Deus Pai, intercedendo por aqueles que creram nele? Jesus Cristo está agora à direita de Deus Pai, com a nossa natureza glorificada. Porque ele foi ressurreto, ele é o primeiro que foi trazido novamente da morte e venceu a morte. Ele está lá agora. E ele vai ser o Deus homem pelo resto da eternidade. Ele nunca mais vai deixar a nossa natureza. E essa é uma garantia para nós, que ele venceu a morte. E aqueles que com ele morreram no batismo serão ressuscitados na sua glória. Olha a importância de entender o que Jesus Cristo, o Filho unigênito, fez por nós. Duas naturezas, uma pessoa. Porque um menino, olha que interessante, é menino, criança. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus, ao menino que é Deus, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
é que hoje vos nasceu. Quem que nasce, queridos? Nasce alguma vida material. Um cachorro nasce, uma planta nasce, um ser humano nasce. Porque hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor, Deus. O Senhor aqui, Adonai com caixa alta, né? Adonai é a transliteração, porque os judeus não ousavam falar Yehoá, que é o nome perdido de Deus, né? Que ninguém sabe como pronunciar. Então eles trocaram por Adonai, que foi pro grego como Kyrios. E aqui está traduzido Kyrios, né? Senhor. O Senhor Deus que nasceu na cidade de Davi. Olha que coisa linda isso, queridos. E o verbo se fez carne, ser humano, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do único gerado do Pai. O único da natureza do Pai, mas que se fez carne também da natureza da Virgem. Com respeito ao Filho, o qual, segundo a carne, a humanidade aí, ó, veio da descendência de Davi, e foi designado o quê? Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Adonai, Senhor. Todos os textos da Escritura mostrando a humanidade e a divindade de Jesus lado a lado, sem problema algum. Os apóstolos não tinham problema com isso, os profetas não tinham problema com isso, mas a igreja hoje tem problema com isso, irmãos. Não é possível. Não é possível. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Crucificaram Deus. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Olha só, Deus enviou o seu Filho, filho da natureza de Deus, nascido de mulher, um do lado do outro, filho de Deus e o filho da mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E aqui eu quero abrir um parêntese, queridos, há uma ideia que circula desde sempre. Todos somos filhos de Deus. Mentira! Todos somos criaturas de Deus. O único filho que Deus tem é Jesus Cristo. E por meio dele nós somos adotados. Olha aqui que Paulo está falando aí, ó. Nós recebemos a adoção. Paulo repete em Romanos 8, nós recebemos o espírito de adoção. Nós não somos da natureza de Deus, Jesus Cristo é da natureza de Deus. E Jesus Cristo é da nossa natureza também. Ele é o que une o céu e a terra, está nele. Não é Maria, não é apóstolo Paulo, não é apóstolo Pedro, não é uma ideia que você desenvolva aqui, não é educação, segurança e saúde que vai unir os homens com Deus, nada disso. É o Deus homem. E por fim, mais heresia para pôr na cabeça de vocês aí, ó. Eutiquianismo e nestorianismo. Isso já tem a ver com as naturezas de Cristo, tá? Olha que interessante. Quem lê para nós? Deixa eu até ver aqui, queridos. Abram e leiam para nós. Não pula não o slide. Esse aqui, ó. Pode ler. Eutiques foi um monge de Constantinopla que fundamentou a heresia do monofisismo. Ele negava que Cristo possuía duas naturezas após sua encarnação e defendia que a natureza divina absorvera a natureza humana e que Cristo era perfeitamente divino e apenas divino. Torna-se muito difícil saber precisamente qual a base fundamental da doutrina cristológica defendida por Eutiques, seja porque nenhum de seus escritos sobreviveu até os tempos presentes, ou mesmo pela imprecisão ou inconstância dela. Pode-se considerá-lo, entretanto, como criador ou inspirador do monofisismo, ou seja, a consideração de uma única natureza em Cristo, que as duas naturezas se fundiram em uma única depois da encarnação, e que este não seria humano como nós, os homens. Obrigado, Luísa. Heresia! Heresia. Cristo tem a natureza humana e divina sem mistura, sem composição, sem embaraço, perfeitamente unidas. Isso é chamado de união hipostática, é o termo teológico, né, para essa união. Aí veio Eutiques dizer assim, não. Cristo não tem duas naturezas, não. A natureza humana foi absorvida. É só Deus.
Vocês estão vendo? Aqui agora nós estamos trabalhando com a questão da natureza em Cristo. Monofisis, né? Monofisismo. Mono é um, physis é natureza em grego. Natureza, mais uma vez, queridos, não é no sentido ecológico da palavra. É natureza sinônimo de essência, de substância. Cristo tem uma substância só, monofisismo. Eutíquio foi condenado como herege pela igreja. Quem lê para nós? São mais 2 slides e a gente termina. Quem lê para nós, por favor? Nestório, patriarca de Constantinopla, difundiu essa doutrina, onde a divisão das naturezas de Cristo, a humana e a divina, era de tal forma separadas que poderíamos considerar que Jesus era metade homem e metade Deus. Nestório negava que Maria fosse Theotokos, Isso, ou exatamente. mãe de Deus, mas defendia Christotokos, mãe de Cristo. Essa visão chamada nestorianismo muitas vezes nos leva a perguntar, por exemplo, quando Jesus tinha fome, quem que sentia fome? Sua parte humana ou sua parte divina? Quando Jesus perdoava pecados, quem perdoava? Era sua parte humana ou sua parte divina? Devemos ficar atentos com essas heresias que procuram compartimentar ou dividir aquilo que não se divide. A pessoa de Jesus sentia fome, a pessoa de Jesus perdoava pecados, a pessoa de Jesus é quem foi concedida no ventre da Virgem e a pessoa de Jesus morreu na cruz. Esqueça isso de que ou o homem ou Deus em Cristo fez isso ou aquilo, pois o que uma das naturezas faz, a pessoa de Jesus faz. O foco não é o homem Jesus ou Deus Jesus, mas a pessoa inteira de Jesus, que foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Muito obrigado, minha irmã. Vocês viram? Do outro lado, um achava que era uma natureza só. Nestório já achava de tal modo que as naturezas eram tão distintas que seriam 2 pessoas. Então, queridos, isso é orgulho. Isso é vaidade humana. Isso é querer ser mais sábio do que o próprio Deus e querer colocar interpretações, argumentos, prerrogativas aonde você não tem poder para colocar. Não somos nós quem definimos quem Deus é, mas é Ele mesmo que define quem Ele é e quem nós somos. Mas o pecado transtornou isso na nossa mente. Vamos prosseguir, já caminhando para o final agora. E vou manter dentro dos 15 minutinhos. Concílio de Calcedônia, os grandes concílios da igreja, queridos. Infelizmente, se você perguntar aí nas igrejas hoje, ninguém sabe disso. A igreja evangélica, ela subscreve, a reforma protestante subscreveu os 7 primeiros concílios da igreja. O meu professor de história da igreja, né, a disciplina que eu mais amo depois de teologia sistemática é a história da igreja. Ele batizou de Nicoeca Coconi. Nicoeca, Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, Constantinopla e Niceia. São 7 concílios que tiveram nos primeiros séculos. O concílio de Calcedônia tratou essa questão da natureza de Cristo. E muitos vão se escandalizar aqui comigo. Vamos chamar até de católico manso, o católico enrustido. Maria é mãe de Deus, viu? Isso só não a torna divina. Cuidado com o que eu falei aqui, porque o católico romano, ele, por causa dos concílios, né, que foi defendido ali, vocês viram Nestório, né? Nestório falava, não, Maria é Christotokos. Tokos é portadora, ou mãe, né? Aquela que gerou Cristo. A igreja, não, Maria é Theotokos. Ela gerou a pessoa divina de Cristo ali. Porque senão a gente cai na heresia de achar que Cristo é só homem ali, acabou. Ou dividir as 2 pessoas de Cristo, que não existe, porque Cristo é uma pessoa só. Mas aí a Igreja Católica foi além. Ah não, Maria é sem pecado, Maria é divina. Maria foi concebida sem pecado. Mentira, ela falou que ela precisava de um salvador. Olha a petulância do ser humano. A Igreja Católica tira as palavras da boca de Maria, que confessa Cristo como seu salvador no Evangelho de Lucas, lá no Magnificar, né, o canto de Maria, e fala, Maria, você tá errada, você não é pecadora não, você é santa, você é imaculada. Não, queridos.
Maria, pecadora, foi a mulher mais bem-aventurada da história, porque Deus falou dela isso. Mas ela precisava de um Salvador. Ela teve relações sexuais com José depois. Cristo teve irmãos e irmãs. Se vocês lerem Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 3 e 4, vocês vão ver lá. A ponto de Maria achar que Jesus tinha ficado doido. Maria e os irmãos e irmãs de Jesus vão atrás dele. Falam, o homem está falando que é Deus, gente. O homem ficou louco, ficou abilolado. Vão prender o homem. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3 e 4. Depois vocês vão lá e leem. Não vai ter tempo aqui, né? Mas Maria precisava de um Salvador. E não é porque ela precisava de um Salvador que ela deixou de ser mãe de Deus. Jesus, verdadeiro Deus, foi concebido no ventre dela e da carne dela. Quem lê para nós? Gente, lê isso devagarinho. Isso já está terminando, tá? Isso é a coisa mais gostosa de você. As grandes verdades colocadas pela patrística. Homens assim, iluminados por Deus, colocaram em palavras tão bem colocadas a doutrina. Quem vai ler isso para nós? Abre o microfone e lê. Gente, cadê o povo? Tô achando que eu tô sozinho nessa sala aí. Nós, portanto, seguimos os santos pais, todos perfeitamente unânimes. Ensinamos que se deve confessar um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, possuindo alma racional e corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial conosco, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhantes a nós, excetuando o pecado, gerado antes de todos os séculos pelo Pai, segundo a divindade, e nestes últimos dias por nós e por nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade, um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um e mesmo Filho unigênito, Deus o Verbo, Jesus Cristo, o Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos pais nos transmitiu. Queridos, eu não vou nem comentar isso aqui, porque isso é uma pintura, isso é uma obra-prima. E isso aí que combateu o pensamento de Nestório. A igreja, ela via com muita seriedade as heresias. Não é igual hoje, não. Hoje parece que a igreja está brincando. Está brincando de ser crente, brincando de céu, de inferno. Mas esses homens não. Eles criam verdadeiramente entre céu e inferno. Eles criam no final. Eles viram a nova Jerusalém e que aqueles que crescem no Filho de Deus encarnado seriam salvos da ira vindoura. Resumo. Uma natureza de Cristo, às vezes, é manifestada fazendo o que a outra natureza não compartilha. Eis a importância da pessoa de Cristo. Por isso que eu posso dizer, Deus morreu numa cruz, morreu, porque Jesus morreu. É a pessoa dele que estava lá. E ambas as naturezas estão ali trabalhando. A natureza divina, imortal, a natureza humana com as suas fragilidades, mas elas trabalhando ali na pessoa de Cristo. Qualquer coisa que uma natureza faça, foi a pessoa de Cristo que fez, o Deus encarnado. Esse Jesus é quem está agindo e interagindo. A encarnação da pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, significa que Cristo toma para si uma natureza humana, alma e corpo, né, a parte material e imaterial, e não abre mão dos seus atributos divinos. Ele se despiu da glória de rei, mas não da possessão dos seus poderes e atributos divinos. Cristo não muda a sua natureza divina, pois ele é eterno. Nunca devemos tomar ensinos humanos e tentar encaixar as escrituras nesses ensinos, mas sempre moldar a doutrina no que diz as escrituras. Se algo parecer estranho,
mas está narrado nas Escrituras, cale-se e continue em oração e pesquisando com temor e tremor. Tem coisa que nós não vamos alcançar, queridos. Nós perdemos na queda, no pecado, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Nós perdemos a comunhão com Deus. Então, muitas vezes, aquilo que nos parece estranho, que é supra-racional, não é irracional. É supra-racional, está além da nossa razão. Nós não temos a mente de Deus. Nós vamos ter que confiar e pela fé crer. Eu creio que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, porque as Escrituras assim narram. Queridos, acabou? Acabou. Deus abençoe e até semana que vem, se assim Ele nos permitir. As 3 aulas mais terríveis que tem, a Trindade e a pessoa de Cristo. Quem que levantou a mão? Camila. Mas fechou, né? Deve ter clicado errado ali, né? Não, foi sem querer, desculpa. Tranquilo, Uma tranquilo. bênção. Queridos, Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço, Boa viu? Tchau. Boa noite.